No auge da Guerra Fria, quando o mundo vivia sob uma tensão silenciosa entre potências globais, havia um medo que ia além de bombas nucleares ou espionagem militar. Esse medo envolvia algo ainda mais inquietante: a possibilidade de controlar a mente humana. E foi nesse clima de paranoia, disputa científica e ambição tecnológica que nasceu um dos projetos mais controversos e secretos da história. Menos um programa que buscava responder a uma pergunta assustadora: seria possível controlar pensamentos? Tudo começou quando agências de inteligência passaram a acreditar que seus inimigos estavam desenvolvendo técnicas avançadas de manipulação mental. Histórias vindas de interrogatórios, desertores e relatórios secretos sugeriam que alguns países estariam testando métodos capazes de quebrar a vontade humana sem deixar marcas físicas. A ideia era simples e aterradora ao mesmo tempo. Se fosse possível influenciar ou reprogramar a mente de alguém, seria possível transformar qualquer pessoa em uma fonte de informação, ou até em uma arma. Movidos por esse temor, cientistas, psicólogos e agentes secretos iniciaram um programa clandestino para investigar os limites da mente humana. O projeto era tão secreto que muitos dos próprios participantes não sabiam exatamente para quem estavam trabalhando. Laboratórios foram montados em universidades, hospitais e centros de pesquisa. Oficialmente, os estudos pareciam tratar de psicologia, comportamento ou medicina, mas nos bastidores, o verdadeiro objetivo era muito mais sombrio. Os primeiros experimentos tentavam entender como o cérebro reagia a diferentes tipos de estímulos. Pesquisadores estudavam privação sensorial, isolamento prolongado e exposição intensa a estímulos psicológicos. Algumas pessoas eram colocadas em salas completamente silenciosas e escuras, por horas ou até dias. Outras eram expostas a sons repetitivos ou mensagens gravadas centenas de vezes. A teoria era que, ao enfraquecer a mente consciente, seria possível inserir novas ideias ou influenciar decisões. Em alguns testes, voluntários, e às vezes pessoas que nem sabiam que estavam participando de um experimento, recebiam substâncias psicoativas para alterar sua percepção da realidade. Essas drogas eram usadas para observar como o cérebro reagia quando suas defesas cognitivas estavam reduzidas. Durante esses estados alterados, os pesquisadores tentavam introduzir sugestões ou comandos, tentando descobrir se a mente humana poderia ser programada de alguma forma. A grande questão era se uma pessoa poderia ser levada a agir contra sua própria vontade. Seria possível implantar uma ideia tão profundamente que ela parecesse ter surgido naturalmente na mente do indivíduo, ou fazer alguém revelar segredos sem perceber que estava sendo manipulado? Alguns experimentos começaram a ultrapassar limites éticos. Pessoas eram submetidas a longos interrogatórios psicológicos, sessões intensas de hipnose ou repetição constante de mensagens subliminares. Em certos casos, pacientes em hospitais psiquiátricos foram usados como cobaias, sem sequer saber que estavam participando de um experimento governamental. Os pesquisadores registravam tudo: padrões de comportamento, respostas emocionais, alterações de memória. Alguns testes tentavam apagar lembranças traumáticas para depois substituí-las por outras memórias induzidas. A ideia era descobrir se o cérebro humano poderia ser reprogramado, quase como se fosse um computador biológico. Mas os resultados eram imprevisíveis. Em vez de criar mentes obedientes, muitos experimentos causavam confusão mental, ansiedade profunda e até colapsos psicológicos. Algumas pessoas relatavam perda de memória, desorientação e dificuldades para distinguir realidade de imaginação. Em outros casos, participantes desenvolveram traumas duradouros. Mesmo assim, o projeto continuou por anos. O motivo era simples: a possibilidade de controlar pensamentos era vista como uma vantagem estratégica gigantesca. Imagine interrogatórios onde ninguém consegue mentir, agentes secretos que obedecem comandos sem questionar, ou até líderes inimigos influenciados sem perceber. Com o passar do tempo, o programa cresceu. Diversas instituições foram envolvidas, e centenas de estudos paralelos começaram a investigar tudo que pudesse influenciar a mente humana: drogas, hipnose, privação sensorial, manipulação emocional e até ondas sonoras. Alguns cientistas acreditavam que a chave para controlar pensamentos estava em quebrar a identidade da pessoa primeiro. Se o senso de identidade fosse enfraquecido menos através de isolamento extremo ou sobrecarga mental, talvez fosse possível reconstruir a personalidade com novos padrões de pensamento. Outros pesquisadores exploravam mensagens subliminares e condicionamento psicológico. A ideia era inserir estímulos tão sutis que o cérebro os absorvesse sem perceber. Mas havia um grande problema: a mente humana era muito mais complexa do que imaginavam.
Cada pessoa reagia de forma diferente. O que funcionava em um indivíduo falhava completamente em outro. O cérebro resistia, reinterpretava e muitas vezes ignorava tentativas de manipulação. Com o tempo, muitos cientistas começaram a perceber que o controle total da mente talvez fosse impossível. Influenciar pensamentos? Talvez. Induzir emoções? Possivelmente. Mas controlar completamente a mente de alguém como se fosse um interruptor parecia muito mais difícil do que os estrategistas imaginavam. Enquanto isso, rumores sobre o projeto começaram a surgir. Alguns pesquisadores ficaram desconfortáveis com o que estavam fazendo. Outros começaram a questionar se os experimentos tinham ultrapassado limites éticos graves. Décadas depois, documentos secretos começaram a ser revelados ao público. Investigações descobriram que milhares de pessoas haviam sido envolvidas direta ou indiretamente nesses estudos. Muitas delas nunca souberam que participaram de experimentos psicológicos. A revelação causou choque e indignação. O público ficou assustado ao descobrir até onde governos e cientistas haviam ido em busca de poder estratégico. Audiências e investigações foram abertas para entender o que realmente aconteceu dentro desses programas secretos. Algumas vítimas relataram experiências perturbadoras, descrevendo confusão mental, lacunas na memória e traumas psicológicos que carregaram por anos. O escândalo levou à criação de regras muito mais rígidas sobre experimentos científicos com seres humanos. Universidades e centros de pesquisa passaram a exigir consentimento informado, supervisão ética e transparência em estudos psicológicos. Mas a pergunta que motivou todo aquele projeto ainda continua intrigando cientistas até hoje. A mente humana pode realmente ser controlada? Hoje sabemos que pensamentos podem ser influenciados de muitas maneiras. Publicidade, propaganda, redes sociais e técnicas psicológicas são capazes de moldar opiniões e comportamentos de forma sutil. Mas controle total da mente, menos a ideia de transformar alguém em um robô humano, obedecendo comandos secretos, permanece mais próxima da ficção científica do que da realidade. Ainda assim, os experimentos daquele projeto deixaram uma lição inquietante. Eles mostraram que quando medo, poder e ciência se misturam sem limites éticos claros, as consequências podem ser perigosas. O desejo de controlar pensamentos não desapareceu completamente. Pesquisas modernas em neurociência, inteligência artificial e interface cérebro-computador continuam explorando novas formas de entender como o cérebro funciona. Hoje essas tecnologias são usadas principalmente para ajudar pessoas com doenças neurológicas, restaurar movimentos ou tratar transtornos mentais, mas muitos especialistas ainda discutem os riscos potenciais de manipulação mental no futuro. Afinal, se algum dia a tecnologia realmente permitir acessar ou influenciar diretamente o cérebro humano, surgirão questões profundas sobre liberdade, identidade e controle. Porque no fundo, controlar pensamentos significa algo muito maior do que apenas ciência. Significa tocar no núcleo daquilo que nos torna humanos. Nossa capacidade de escolher, decidir e pensar por conta própria. E talvez seja justamente por isso que a ideia de alguém tentando controlar a mente humana continue sendo uma das histórias mais perturbadoras já investigadas pela ciência. Ela nos lembra que, às vezes, o experimento mais perigoso não é aquele feito em laboratórios secretos, mas aquele que tenta transformar a própria mente humana em território de controle.